Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana a gente vai estudar o livro de Ageu, que é só 2 capítulos, e também o livro de Zacarias, que é 14 capítulos, tá bom? Pelo menos 2 dias aí eu vou ver se eu compartilho Ageu com vocês. Hoje eu vou compartilhar Ageu, capítulo 1, mas antes agradecer as mensagens que vocês mandam aqui no canal. Deixa eu ler 3 delas aqui rapidamente. Essa mensagem aqui que mandou é a Érica Araújo. Ela escreveu aqui, ó: em nome da família Araújo e a família Machado, agradecemos o seu exemplo e a sua dedicação a compartilhar o Evangelho, né? Ontem eu mandei um forte abraço aí para a família Araújo e falei a família Machado, e a Érica aqui, Araújo, né? Está agradecendo aí o forte abraço aí para vocês mesmo. Então, obrigado pela participação de vocês aqui no estudo, né? Uma outra mensagem que é da Marli Vieira Alves. Ela escreveu aqui: Feliz Dia do Senhor, né? Lembrando que a mensagem era de ontem, né? Irmão Vanderlei, aprendi algo para incluir nas minhas orações, para que a minha posteridade possa ser um remanescente, né? Um remanescente fiel que eu estava mencionando ontem. Obrigado e até amanhã, né? Sermos um remanescente significa ser aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Esse Deus vai preservar, né, para a segunda vinda dele. E se nós tivermos já morrido, a gente vai ressuscitar para estar com o Senhor no milênio aí. Bom, a última mensagem aqui que eu vou ler, só mencionar, é da Marise Francisca, né? A Marise Francisca aqui, ela compartilhou que o filho dela recebeu um chamado para a primária. O filho dela tem muitas dificuldades em ensinar, tem muitos desafios, mas mesmo com as dificuldades, ele aceitou o chamado e ela está ajudando ele. Ontem foi a primeira aula dele lá na escola dominical, né, na primária, que ele aceitou esse chamado. E eu acho muito bonito, mesmo com as dificuldades, a pessoa aceitar o desafio e ir rompendo essas barreiras, tá bom? E parabéns para a mãe também, né, a Marise, que jejua pelo filho, está ali sempre dando esse apoio, tá bom? Forte abraço a todos vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o livro de Ageu, capítulo 1. O Ageu, né, ele é um profeta que ele veio após o exílio da Babilônia, né? Quando acabou, quando os sírios, né, eles foram lá e venceu, né, a Pérsia venceu a Babilônia, o Ciro, ele vai lá e libera, né, quem quiser vir embora para sua pátria ali, né, os judeus poderiam vir para sua terra, então ele libera, então termina, né, esse cativeiro na Babilônia, e aí então ele deixa por meio de convite, quem quiser voltar para sua terra, volte ali. E aí o que acontece? Esse Ageu, ele é um profeta desta época, tá bom? E ele decide voltar ali. Na verdade, o contexto histórico aqui não é muito fácil ou favorável. A gente lê essa história lá em Esdras, em Neemias, né? Quando o povo volta, aí tem que reconstruir as muralhas, tem que reconstruir o templo e assim por diante. Mas aqui no contexto pelo profeta Ageu, a gente vai ter outros detalhes também muito importantes, tá bom? Então, outra coisa, o contexto histórico ali, é que a gente às vezes imagina, quando o povo está cativo na Babilônia, significa que eles estão levando chicotada, não é nada disso, né? Inclusive teve muitos judeus que não quiseram voltar para sua pátria, para Jerusalém, porque eles construíram bancos lá, eles tinham comércios, né? Então eles já estavam acomodados com aquela vida lá na Babilônia, e aí a Babilônia foi vencida, eles quiseram se manter lá mesmo, tá bom? Então Ageu aqui juntou, sei lá, cerca de 50 mil judeus e voltaram, né? Acredito que muitos deles religiosos, acreditando na promessa que eles prosperariam daqui para frente. Então ele junta esses e vem, né, para Jerusalém para reconstruir a muralha, para reconstruir o templo, né? Aqui especificamente vai falar sobre a construção, a reconstrução do templo, né, que havia sido destruído, o templo de Salomão. Então eles tinham que reedificar novamente. Então vamos lá, o livro de Ageu aqui. Ageu, o nome dele em hebraico significa festivo, ou a abreviação dele, né, que significa Agias, né, que significa festa de Jeová, tá bom? Então esse é o nome aqui de Ageu. Nesse livro também a gente vai falar bastante sobre Zorobabel. Quem foi Zorobabel, né? Zorobabel, ele foi o neto de Joaquim, que era o rei, né, antigamente em Jerusalém, tá bom? Então ele era
Ele era descendente da linhagem de Davi, descendente, portanto, ele seria o rei. Mas quando ele volta, né, tanto Ageu como Zorobabel, eles voltam para Jerusalém, Zorobabel ele não volta e se estabelece como rei, tá bom? Ele se estabelece ali como um governante civil, ele não se torna o rei ali. Então eles estão nesse tipo ainda de governo aqui, de governo civil, quando eles voltam, tá bom? Então aqui vai falar sobre Zorobabel e também sobre Ageu, né? O profeta Ageu aqui. Então vamos lá para dado aqui o contexto histórico, vamos para o versículo 2 aqui. Ageu capítulo 1, versículo 2. Deixa eu ver se eu aumento aqui a tela para ler melhor. Só um momento. Aqui. O versículo 2 diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Esse povo diz, não é vindo o tempo da casa do Senhor deve ser edificada. Então a primeira coisa no versículo 2 aqui é que o povo, né, que voltou lá do cativeiro da Babilônia, eles disseram, não é chegado o tempo, né, de nós edificarmos o templo, de voltar a edificar um templo, porque eles estavam alegando que não era tempo ainda, né? Então, muitos deles estavam acomodados, construindo as suas próprias vidas, e havia desafios para se construir o templo. Tem 3 motivos, por exemplo, aqui que eles falam por que não era o tempo, né? Um deles está mencionado em Jeremias 25, versículo 11, né, que é a profecia de Jeremias, dizendo que somente após os 70 anos, né, eles voltariam e reconstruiriam o templo. Só que essa profecia, o número 7, né, falado ali pelos judeus, a casa de Israel, ele tem um número simbólico, ele tem uma mensagem simbólica, né, o número 7. Então significa completude, ou seja, quando o povo se arrependesse, eles sairiam do cativeiro. Então, se você for contar exatamente pela história, não dá 70 anos de Israel em cativeiro dentro da Babilônia, tá bom? Tem outra profecia que fala que os 70 anos era para cumprimento da Babilônia, tá bom? Que eles reinariam ali por um período de 70 anos, assim por diante. Mas esse número 7, sempre quando a gente trata do número 7 aqui, tem um valor simbólico, né? Tem um simbolismo aqui, tá bom? E eles estavam alegando, de acordo com a profecia de Jeremias, que não chegou o tempo, porque não tinha dado 70 anos ainda, né? Desde a época que eles foram para a Babilônia. Então essa é a primeira coisa aqui que eles falam, dizendo, né, que não havia chegado o tempo ainda. Outra coisa é que eles observavam que o Senhor não havia abençoado as colheitas, né? O plantio, as coisas. Então, como Deus não estava abençoando as colheitas, dando fruto, dando grão, né, chuvas na época boa ali, então eles deduziram que por não haver essa abundância, né, de bênçãos, também era uma demonstração que não havia chegado, né, o tempo deles construir o templo, né? Então imagina nós aqui, né? O presidente Nelson anunciou vários templos, inclusive no Brasil, né? E a gente pensar, não é tempo da gente doar para construir o templo, porque a gente não está muito abençoado, o Brasil não está tão abençoado assim. Não tem isso. Então aqui é uma das hipóteses que eles levantam aqui, né? Olha, a gente não está muito próspero, né? Então a gente não... Eu acho que não é o tempo, que se Deus quisesse que a gente construísse um templo, a gente ia ter muito próspero, né? Eles levantam essa hipótese aqui. A terceira hipótese aqui, né, que eles falam, terceira hipótese, eu estou falando como hipótese, mas está dentro do livro, mencionando aqui, tá bom? A gente estudando, a gente consegue encontrar essas mensagens. Então não é uma hipótese, né? Eu estou falando as coisas que eles levantaram, porque não era o tempo deles construir o templo. E a terceira coisa aqui, eles citam os samaritanos, né? Que eles eles colocavam-se como opositores à construção do templo. A princípio, né, os samaritanos, eles eram do Reino do Norte, foram levados cativo, e aí uma parte do Reino do Norte voltou, né, a Babilônia permitiu que eles voltassem para ensinar o culto religioso naquela região ali, que é de Samaria, né? Aí teve um sincretismo com mistura de outras pessoas, né? Israel não poderia se misturar, casar com outros povos, mas quando eles veio, eles se juntaram com esses outros povos, e por isso, né, os judeus tinham raiva dos samaritanos, porque eles eram um povo da aliança, mas havia se misturado com outros povos. E quando o cativeiro da Babilônia teve fim, que eles voltaram, né, os judeus que quiseram ali voltaram, os samaritanos, de bom coração, eles quiseram ajudar a construir esse templo novamente. Mas
os que voltaram do cativeiro da Babilônia recusaram e não aceitaram que eles pudessem construir o templo. O motivo é que eles estavam idólatras, né? Eles adoravam a Deus e adoravam outros deuses. Então, se eles pudessem adorar no templo, construir o templo, também eles poderiam falar que teriam o direito de fazer sincretismo religioso dentro do templo ali. Então, a princípio aqui eles já recusaram de vez, né, de não aceitar a ajuda dos samaritanos para construir. E com essa recusa, os samaritanos se tornaram inimigo deles, né, e fizeram de tudo para que eles não construíssem um templo. Porém, quando eles estavam construindo as suas próprias casas, os samaritanos não os importunava, deixava eles construir as próprias. A questão era religiosa, eles não queriam que construísse o templo novamente, tá bom? Então tem essas três coisas aqui mencionadas. Vamos lá para o versículo 3, que diz aqui, ó. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, né? Então essa era eles falando que não era tempo de construir o templo por esses três motivos, por causa do samaritano, por causa que não tinha colheita e porque não tinha dado o cumprimento da profecia, né? Mencionada aqui. E aí então veio a palavra do Senhor a Ageu, dizendo para eles aqui no versículo 3, no versículo 4 ele diz: porventura é para vós tempo que habitar nas vossas casas e apaineladas, e esta casa há de ficar deserta? Bom, aqui o Senhor é bem claro, né? Ele falou, quer dizer que o meu templo, a casa no templo, ele vai ficar deserta e vocês podem construir as suas casas? Esse termo aqui no hebraico, né, quando diz aqui casas apaineladas, significa casas que eram revestidas de madeira por dentro, tá bom? E aí ficava com um acabamento muito bonito. Inclusive o templo, né, que quando era construído também ele era revestido de madeira ali por dentro. Ficava um acabamento muito lindo também, tá bom? Então, aqui o Senhor está falando, quer dizer que as suas casas, inclusive esse termo de colocar madeira por dentro da casa e revestir a casa de madeira, né, significava que a casa ela é muito luxuosa. Isso aqui a gente encontra termos que eram palácios que eram revestidos de madeira por dentro, né? E o templo também, né, de acordo com o primeiro templo que foi construído, o templo de Salomão, também ele foi construído ali com madeiras de cedros, né, de cedros do Líbano ali. Então eram madeiras caras, madeiras importadas ali, muito bonita, tá bom? Então eles estavam usando madeira para construir as suas casas, mas eles não construíam o templo. Aqui é essa alegação aqui, tá bom? Que é mencionada aqui. Ou seja, dinheiro para construir as próprias casas eles tinham, mas para ajudar na construção do templo eles alegavam que não tinham, tá bom? E aqui tem uma mensagem bem importante aqui, no sentido de a casa do Senhor fica deserta e a casa de vocês cheia, né? Será que é hora disso, né? Para nós que já temos um templo construído, né, tem outros templos aí sendo construídos também, a gente sempre deve doar, ajudando a construção de novos templos. Mas nós que temos templos, será que a gente não passa várias vezes em frente ao templo e vamos para nossa casa e deixamos o templo vazio? Não, a gente tem que frequentar o templo também, tá bom? Vamos lá aqui no versículo 5. O versículo 5 diz assim: pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Então, aqui o Senhor fala, considera esse caminho, tá certo isso, né? Aqui no hebraico, literalmente, tradução significa isso mesmo, né? Considerai vossos caminhos. Aqui, quando diz aqui, assim diz o Senhor dos Exércitos, é como se estivesse usando a patente. É o Senhor Deus que está falando, né? Eu observo isso também quando um líder ele quer falar algo bem usando a autoridade ali, né? Ele fala, por exemplo, se o bispo estiver mencionando, fazendo um discurso, e ele dizer essas palavras, eu como bispo da ala, eu estou dizendo isso. Então ele está dizendo a patente dele, né, reivindicando a autoridade dele para abençoar as pessoas ou para exortar a ala. Bom, então sempre que alguém usar ali o termo do chamado dele é porque é algo muito importante, né? Então se o presidente do Coro, a Sociedade do Socorro, dando um discurso, uma aula,
e falar assim, eu como presidente da Sociedade de Socorro, acredito que nós devemos fazer isso. Então, está sendo algo mais sério, tá bom? Para nós prestarmos atenção. E aqui o Senhor fala, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então está usando aqui a patente, o título de Deus, né? Para falar aqui. Então aqui, considerai os vossos caminhos, né? É literalmente no hebraico isso mesmo que significa, considerar os vossos caminhos. Só que no aramaico também aqui a tradução permitiria aqui colocar assim, ó, considerai o vosso passado. Significando aqui, olha só como foi no passado, vocês negligenciaram aquilo que era prioridade, né? E aí o que aconteceu? O templo foi destruído, né? E aqui nada mais ele está dizendo isso. Vocês têm que considerar o passado, olha como vocês estão sendo abençoados agora, tá bom? Então ele está falando sobre isso aqui no versículo 5. O versículo 6, ele começa a falar dos danos que veio sobre a nação que eles estavam vivendo ali agora, por conta deles não darem prioridade na casa do Senhor. Ou seja, de dar prioridade à construção do templo, né? Ou ficar arrumando desculpas, né? O samaritano não deixa, ou eu não ganho o suficiente, mas dinheiro para construir a casa luxuosa, para colocar móveis ali, conforme diz o versículo, né? Eles tinham, né? E a outra, não chegou o tempo ainda, né? Da profecia, então a gente não vai construir. E eles ficavam arrumando desculpas, né? Ou até mesmo por falta de entendimento, não ajudavam na construção do templo. Então o Senhor fala, né, uma das coisas que eles alegavam aqui é porque o Senhor não deu chuva, não estava abençoando as colheitas. Então era um sinal de que o templo não era para ser construído naquele momento. Só que o Senhor fala que é justamente por eles não darem prioridade às coisas de Deus, é que as chuvas estão faltando, que a colheita está faltando. Está aqui no versículo 6. Aqui no versículo 6 diz assim, ó: semeai muito e colheis pouco, comereis, porém não se fartarás, né? Então aqui está falando, primeira coisa, né, que eles vão semear muito, trabalham muito, mas na hora de colher eles colhem pouco. Muito trabalho, mas pouca colheita. Comereis, né, mas eles não se fartam, eles têm comida, mas eles não ficam satisfeitos. Bebereis, porém não vos saciareis, né? Eles bebem ali, mas não ficam saciados. Vestivos, porém ninguém se aquece, né? Eles tinham roupa para se vestir, mas eles não se aqueciam. O cobertor era curto, né? Vamos dizer dessa maneira aqui. O cobertor era curto ali, e justamente era curto por quê? Porque eles davam prioridade às coisas do mundo, ao invés de dar prioridade às coisas de Deus, tá bom? E aqui ele continua dizendo, o que recebe salário parece que recebe salário num saco furado. É igual você trabalhar aí, os 30 dias do mês recebe seu salário, mas você vai olhando, o salário vai escoando, né? Vai escoando, vai minando ali. Aí você fala ali, não passou 10 dias de salário, você já olha ali, nossa, não tenho mais nada, eu tenho que esperar agora receber o próximo salário. Não rende, o dinheiro não rende, é como se recebesse salário em saco furado. Aqui é o sentido que eles recebessem o dinheiro e fossem andando com o saco ali, o saco furado, e fosse indo embora o dinheiro ali. Então o Senhor está falando que ele não estava fazendo o povo prosperar, justamente por causa que eles não estavam dando prioridade na construção do templo, tá bom? E não o inverso, como eles estavam falando, né? Não, é um sinal, não está tendo muita prosperidade, então é um sinal que o templo não deve ser construído agora. Então eles estavam interpretando errado a mensagem que Deus estava passando para eles aqui, tá bom? Vamos aqui para o versículo 7. Versículo 7 em diante, aqui do 7 ao 11, fala do desafio da ação, né? Deles construírem um templo, né? Que o Senhor fala aqui. Versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Novamente falando aqui sobre considerar o vosso caminho, aqui no sentido de aplicar o vosso coração, né? Olha, aplica o seu coração nas coisas de Deus, que Deus ele vai fazer prosperar o restante do seu caminho, né? E aí ele vai falando várias frases aqui, tem no versículo 8, né? O versículo 8 diz assim, ó: subi ao monte, trazei madeira, e edificarei a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Aqui é muito interessante, porque quando o Salomão ele foi construir o primeiro templo, ele mandou buscar
madeiras de longe, né, que era cedro. Já aqui, como eles voltaram da Babilônia e estavam empobrecidos, né, não tinham tantos recursos assim, era para eles buscar as madeiras da montanha. Isso mostra que não é a madeira que faz o templo, né? O templo, sim, a gente sempre tem que oferecer o melhor ao Senhor, tá bom? Então, sempre os templos, né, como no templo de Salomão, eles ofereceram o melhor ali, a melhor madeira, as melhores peças. Sempre fez a casa do Senhor com o melhor ali, tá bom? Melhor acabamento, assim por diante. Então, o segundo templo também deveria ser assim. No livro de Mórmon, Nefe também menciona, né, que construiu um templo, de acordo com o que o Senhor mostrou, mas não com coisas tão preciosas, porque não tinham na época ali na construção, mas que o Senhor aceitou aquela casa ali, aquele templo. Então, aqui mostra a mesma coisa. Eles não tinham madeiras tão chiques para fazer o acabamento da casa do Senhor, o templo, mas o Senhor aceitava aquilo que eles podiam dar, o melhor que eles podiam dar. Então eles tinham que subir até a montanha, cortar a madeira e revestir o templo. As pedras, né, quando foi destruído o templo de Salomão, as pedras ficaram espalhadas, né, foram queimadas ali, então dava para lixar, limpar as pedras, dava para usar, muitas dessas pedras dava para usar de novo, tá bom? Mas a madeira queimou todas, então eles tinham que arrumar novas madeiras. Então aqui é a ordem do Senhor, né? Qual que é a ação? Né? Vai lá e pega madeira e começa a construir novamente a casa do Senhor. E aí o Senhor diz, né? E dela me agradarei, ou seja, o Senhor se agrada com o esforço que eles tinham que fazer para construir o templo. E serei glorificado, diz o Senhor. Então o Senhor aceitaria essa casa e seria glorificado ali. Bom, vou terminar a mensagem por aqui, né? Falando sobre a importância do templo, né? Então essa parte aqui é muito importante, né? Quando eu disse, cada um vai para a sua própria casa, né? Cada um preocupado em construir a sua própria casa, as suas próprias coisas, né? E esquecendo da casa do Senhor, não podemos ser assim. Então nós devemos ajudar na construção de templos, na obra do Senhor. Então sempre que você vai fazer suas doações, coloca aí, né, um valor que você acha que pode dar, né? Mesmo que seja R$2, né? Vai lá e coloca na construção de templos ali, tá bom? Para ajudar a construir outros templos para outras pessoas serem abençoadas. E pense nessa palavra aqui, né? Quando ele diz, cada um vai para a sua própria casa e a casa do Senhor fica vazia. Não, também nós devemos ter uma meta de ir ao templo, tá bom? Com regularidade ali, sempre que o tempo permite, para nós estarmos na casa do Senhor, adorando ao Senhor e ajudando outras pessoas, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Eu amo ir no templo porque quando nós vamos ao templo, nós estamos sempre ajudando alguém. Então, a primeira vez que nós vamos, nós estamos fazendo o trabalho por nós mesmos, fazendo um convênio com o Senhor. Mas as demais vezes você vai estar lá ajudando outras pessoas que você nunca conheceu, inclusive orando, né? Tem um envelope com oração das pessoas que é colocado ali, que tem algum tipo de problema, enfermidade ou problema de saúde, e a gente se junta ali e está orando por pessoas que a gente nem conhece e Deus abençoa, né, aquela oração ali no altar do templo, tá bom? Então é muito importante a gente estar no templo. Eu deixo essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.